e desfrutar o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Dê um abraço ao seu irmão e diga: que bom que você veio, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Obrigado, louvor, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Todo mundo está bem? Glória a Deus, isso é bom demais. O Senhor é bom. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, perdão. Isaías, capítulo de número 61. Esse é a palavra de Deus para nós esse ano. Aleluia. Sempre gostei de quando o Roberto Carlos faz assim. Aleluia. Aleluia. Será que segura aqui? Louvado seja Deus. Deixa eu arrochar aí. Para cá. Ok. Aleluia. Isaías 61, versículo 1. Nós vamos ler hoje até o verso 8. O versículo de número 7 é a nossa confissão. Nós vamos ter porção dobrada no nome de Jesus. Quantos creem nisso? Ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e vinhateiros. Mas vós sereis chamados, aleluia, sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. E em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Vamos dizer juntos o verso 7. Em lugar de vergonha terei dupla honra. Em lugar de afronta exultarei na minha herança. Por isso, na minha terra possuirei o dobro e terei perpétua alegria. Ok, você vai possuir o dobro quando aprender a se regozijar na herança que você tem. Amém? Agora, o verso de número 8, que é o que nós vamos estudar hoje à noite. Ele é muito importante para todo esse contexto. Ele vem falando da unção, ele vem falando do Espírito, ele vem falando de restituição, vem falando de coroa, ele vem falando de dupla honra, vem falando de herança, vem falando sobre possuir o dobro no meio de tudo isso. E no versículo 8 aparece algo interessante. Ele diz: porque eu, o Senhor, agora ele começa a falar dele, amo o juízo, ou amo a justiça, ou amo a retidão. Eu amo isso. E odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu quero hoje ensinar, eu quero ter você entendendo tudo que vai ser passado hoje à noite.
porque é muito importante a pregação, mas o ensino, ele coloca fundamentos. E eu percebo que o Espírito Santo quer nos ensinar algo tremendo aqui. Versículo 8, vamos ler junto. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Até aí, odeio a iniquidade do roubo. Então, o que é roubo? Roubo é a maneira ilegal, de se apropriar de algo que é legal, mas não lhe pertence. Roubo é uma maneira ilegal de se apropriar de algo legal, mas que não lhe pertence. Ok? Deus está dizendo, eu odeio o roubo. É interessante notar que o Senhor diz, eu amo isso e odeio aquilo. E quando nós estudamos sobre amor e ódio, nós podemos perceber que são altamente opostos entre si. Ódio e amor são avesso um ao outro. E Deus, tanto na intensidade que Ele ama o juízo, na mesma intensidade Ele odeia o roubo. O Senhor diz, eu amo o que é certo, eu amo o que é reto, eu amo o que é justo. Então, não é certo que eu e você fique com aquilo que não é nosso. Amém? Não é certo. O Senhor ama isso, então lá. Não nos é permitido ficar com aquilo, mais do que aquilo que temos direito. Olha comigo, por favor, Provérbios capítulo 11, verso de número 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. A quem dá liberalmente, espontânea vontade, de coração. Quanto mais você dá, mais lhe será acrescentado. Então, o regulador do crescimento de prosperidade não está com Deus, está contigo. Então, quem dá liberalmente, sem forçar nada, sem pedir nada, literalmente você é liberal, olha o que é que vai acontecer contigo. Vai ser acrescentado mais e mais. Porção dobrada. Aleluia. Amém? Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Se você retém, o que é reter mais do que é justo? Reter aquilo que não nos pertence. Amém? Então, vamos estudar hoje sobre dízimos e ofertas. Veja, você tem que ver os seus dízimos e suas ofertas como sementes. Elas são sementes que vão garantir a próxima colheita. Então você desfruta, você come do fruto dele, mas não se esqueça que você precisará comer novamente. Você vai precisar de provisão de novo. Você vai ter contas para pagar até Jesus voltar. Amém? Você vai ter sonhos de viajar, você vai precisar desfrutar de coisas. E é aí onde entra esse entendimento de que eu recebo um fruto, mas todo fruto tem dentro dele uma semente. E a semente tem um propósito. A semente é a garantia da próxima colheita. Vocês estão comigo? Quando Deus me revelou, e o que eu vou pregar hoje à noite, eu nunca preguei, nem nunca ouvi ninguém pregar. Então, o que eu vou falar é totalmente novo do Espírito para você. Amém? Eu recebi essa palavra domingo à noite, após o culto. Quem estava aqui domingo à noite, a presença de Deus tremenda. Eu cheguei em casa, continuei em oração, e o Senhor disse, sente-se aí que eu vou te ensinar algo. Então, como hoje as nossas ministrações não ficam só aqui, por causa do YouTube, ela tem abrangido muitas pessoas e tem alcançado igrejas, então nós temos muito cuidado de ministrar coisas para não ferir doutrina de outros, visão de outros, e a nossa intenção é abençoar. Amém? Temos até um irmão do Verbo aqui de Araripina, chegou hoje, ontem, está aí conosco aí. Ele veio nos abençoar com a sua presença, ok? Então, é importante que o que nós falamos aqui, ou falemos, ou venhamos a falar, sirva de apoio para os irmãos em todo o Brasil. Então, a nossa intenção, e eu quero que você entenda hoje à noite, quando Deus me levou para isso, eu fiquei extasiado. Porque, às vezes, nós olhamos o dízimo apenas como 10% do que a gente ganha. Mas, para Deus, o que está valendo não é a quantidade, porque você pode ser
um dizimista de 100 mil reais e o outro ser um dizimista de R$1. Então, quem Deus vai amar mais? O que dá 10 mil de dízimo ou o que dá 1 centavo de dízimo? Se Deus fosse nos amar pela porcentagem, coitado de nós. O que está em jogo é o valor ou a obediência? Está a obediência. É aí onde Adão tropeçou. E tudo vem daí, da desobediência. Eu nunca vi ninguém reter o dízimo e ter fruto nenhum do que retém. Porque semente não se come. Não é? Todo mundo que se bananou em não dizimar, e até hoje tem essa contenda, é bíblico, não é bíblico, é bíblico, não é bíblico. Bem, se não fosse bíblico, o próprio Jesus já teria dito, está chegando a nova aliança e nela ninguém vai dizimar. E quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse, olha, eu falei tudo que meu pai mandou. Então, está lá escrito. Na nova aliança, em Hebreus capítulo 7, diz, aqui se recebem dízimos. Homens que morrem, mas lá recebe aquele de quem se testifica, que dizem, que vive. Então, de fato, o dízimo, ele é antes da lei, veio a lei com Moisés, ele entrou na lei, e ele só entrou na lei, e Deus só deu a lei para proteger justamente aquela aliança que Deus tinha estabelecido com eles. Quando Jesus chegou, ele diz, olha, vocês estão esquecendo de dar isso e isso, aquilo. Não esqueça de dar, além de dar o dízimo disso e daquilo outro, não esqueça do amor, da fidelidade e tal. Jesus não ensinou muito sobre dízimo, porque os israelitas não precisam ser ensinados sobre dízimo, vem do berço. E todo mundo que é contra o dízimo vem daquela linha que é contra a palavra. Mas todo homem de Deus ou mulher de Deus, ele entende que o dízimo é algo sagrado e santo ao Senhor. Agora, eu quero que você entenda hoje à noite, e eu peço a Deus que me dê habilidade para passar para você o que Deus me ensinou, porque às vezes a gente recebe e não consegue mastigar o suficiente. Então, o que é o dízimo? É um ato ou uma prática que Deus te dá para treinar você para coisas grandes. Porque Deus parte do princípio, se você não é fiel no pouco, sobre o muito nunca será colocado, mas quem é fiel no pouco será colocado sobre muito. Deus não é, ou não se encaixa. Eu sei, você sabe muito bem que jamais você daria um carro para quem não sabe dirigir, na Bandeirantes a 120. Mas você poderia dar o carro para ela dirigir na sua rua, de preferência sem nenhum poste por perto, e de preferência ela andando a 10 e a 20. Mas o carro pode ir a 120. Amém? Então, nós sabemos que tem pessoas que são contra o dízimo e elas dizem, aliás, tudo é do Senhor, mas elas nem dão o dízimo, nem dão tudo. Já que ela está dizendo que tudo é do Senhor, ela não devia ficar com nada. Mas nem dizima, nem dão tudo. Amém? Nós sabemos que tudo é do Senhor. A Bíblia diz, do Senhor é a terra e sua plenitude. O que é o dízimo e o que é uma oferta? Bem, muitas pessoas são contra o dízimo porque muitas delas são avarentas. E você vê essa avareza partindo quando elas começam a ganhar grandes coisas. Elas já começam a pensar, eu vou mandar isso para o missionário, eu vou dividir isso, vou fazer feira com aquilo, mas Deus nunca mandou fazer isso com o dízimo. O dízimo é uma ordem, traga para a casa do Senhor. E o propósito dele é manutenção da casa do Senhor. Amém? Então, nós temos aqui dois extremos. O primeiro deles é amor. O segundo extremo é ódio. É como fla-flu, né? Esses dois sentimentos, amor e ódio, dois extremos. Eu peguei a palavra odiar, significa aversão por algo ou alguém, a si próprio ou um ao outro. Detestar, abominar. Então, Deus está dizendo, eu odeio a iniquidade do roubo. Eu odeio. Deus está dizendo, eu detesto a iniquidade do roubo. E aí, o Senhor odeia esta coisa, e eu fiquei pensando, Deus, por que Deus odeia isso? Por que Deus odeia isso? Não é uma pergunta boa de se fazer? E aí o Espírito Santo começou a me levar uma mescla entre a passagem de Malaquias e essa passagem. E ele disse, vocês me roubam, a mim me roubais. Deus não disse, vocês roubam de mim, mas vocês roubam a mim.
A questão toda nunca foi dinheiro, porque dízimo, quando começou, nem dinheiro existia antes. E eles dizimavam de gado, de ovelha, de verdura, de cereal. O dízimo era um entendimento, foi Deus que me deu, e eu reconheço que é Ele meu provedor. Naquela época, eles tiravam, se eles ganhavam 100 cabeças de gado, eles tiravam 10 e davam a Deus. Hoje ninguém faz isso. Mas era tudo que vinha à mão. Eles iam para uma batalha, eles ganhavam a vitória, pegavam aquele tesouro todo e do tesouro repartia o despojo com os irmãos e cada um tirava seu dízimo e sua oferta e trazia para a casa do Senhor. Agora, olha isso. Por que Deus odiaria o roubo com relação aos nossos dízimos e ofertas? Não é só o fato de alguém roubar o dízimo e as ofertas, não entregando aquele valor estipulado pela palavra em termos de porcentagem. E sim também roubando ao nosso Deus o direito, olha lá o que está se roubando de Deus, o direito que Ele tem de ser seu recompensador direto das bênçãos sobre sua vida. Vocês já notaram que o versículo 8 diz assim: eu amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. E logo em seguida ele diz: dar-lhe-ei fielmente. Veja que a primeira coisa que se rouba de Deus é o direito que Ele tem de dar de volta o que você dá a Ele. E Ele diz: eu vou dar fielmente as promessas. Então a questão que está envolvida aqui é o caráter de Deus e o que Ele é. O que está se roubando aqui de Deus? Está se roubando o direito dele se manifestar como seu provedor. Está se roubando o louvor que se dá a Deus pela provisão que Ele lhe dá de volta por aquilo que você creu e semeou no reino dEle. O louvor a Deus não é tributado se não há milagres produzidos por Deus. Agora, olha isso. O Senhor odeia o roubo, porque esta atitude está roubando do Senhor o direito que Ele tem de se manifestar como seu provedor, está roubando o direito de Deus de ser na sua vida e continuar sendo Jeová Jireh, roubando do Senhor o louvor, a glória, a gratidão pelos benefícios por nós recebidos como reconhecimento de que foi Ele quem fez as coisas acontecerem por causa da nossa obediência à palavra dEle. Então, abra Malaquias capítulo 3, versículo 6 e versículo 12. Talvez a gente nunca estudou detalhadamente isso, mas hoje nós vamos ver. Malaquias 3, 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Olha onde Deus começa, falando sobre dízimo. Olha onde Deus começa: eu não mudo, meu caráter é único. Eu sou o mesmo, eu continuo sendo justo, eu continuo sendo fiel. Eu odeio o roubo. Se você planta na minha casa, eu não vou ficar com aquilo que é seu. Eu vou te dar de volta uma colheita 30, 60, 100 por um. Eu não vou mudar. Eu não vou mudar. Aleluia. E aí ele diz algo interessante: por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos, porque a sequência para quem rouba é ser imediatamente julgado pela justiça. A Bíblia diz que o ladrão, mesmo sendo pego para saciar a fome, vai ser ajuizado, vai ter juízo sobre ele. Ele não vai ser isento do roubo. Se ele estiver roubando, mesmo para saciar a sua fome, ele vai ser preso, porque o resultado final para roubo é prisão. Vocês já notaram que igrejas que não dizimam e não ofertam são presas no mover do Espírito? Elas não têm mover do Espírito. Elas não têm salvação de almas lá. Elas não têm cura, nem milagres, nem manifestação. Por quê? Porque essas igrejas estão privando Deus de se manifestar. Vocês já notaram que igrejas dadivosas, generosas, abençoadoras têm manifestação de Deus em abundância? E porque mesmo que pessoas falem, ainda Deus se manifesta. Eu considero que o alto nível de misericórdia de Deus é que está operando ali. E não sua perfeita vontade, mas a misericórdia dele. Por causa de alguns outros, Deus tem sua misericórdia lá. Agora, então nossas ações com relação aos dízimos e ofertas não o mudarão. Entenda, eu não mudo. Diga, eu não mudo.
Quem está dizendo isso? Deus está dizendo, eu não mudo. Ou seja, antes de você dizimar, dizimando, depois que dizima, Deus não muda. Ele não muda, Ele é o mesmo. Ele não vai sorrir para você mais porque você deu o dízimo, ou porque você não deu o dízimo. No entanto, eu estou roubando o direito dele se manifestar em mim, ou na minha vida. Pensa um pouco sobre isso. Versículo 7. Desde os dias de vossos pais, então Deus não está falando com o mundo, Deus está falando com o povo dele, com a igreja dele. Se desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. E aí ele diz, tornai-vos para mim. Veja, ele vai falar de dízimo, mas o contexto aqui é ele. Embora lá na frente ele oriente o que é que está sendo roubado dele, mas o foco aqui é, vocês estão desviados de mim. Torne-se para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis em que havemos de tornar. Ou seja, esse pequeno desvio está roubando o direito de Deus, de Ele ser o seu Salvador. Vamos ver do que eles se desviaram. Olha lá. Desviou dos meus estatutos, deixou de guardar os meus mandamentos. Eu acho que o versículo 10 é um mandamento, sim ou não? Trazei todos os dias uma casa do tesouro, é um mandamento. Então ele disse, vocês estão desviados do meu mandamento. Esse pessoal estava indo para os cultos, estava lá louvando, estava celebrando, afastou-se do Senhor e Deus se afastou deles também. E aí ele disse, arrependa-se e volte para mim, torne-se para mim que eu torno para você. Eu, diz o Senhor, voltarei a ser para você tudo que eu tenho dito nos meus mandamentos, nos meus estatutos. O que dava vitória ao povo de Israel? Os dízimos que eles davam ou o Deus que se manifestava? Porque a vitória vinha antes, a recompensa vinha depois, e os dízimos e a oferta que eles davam vinham depois da bênção que eles tinham ganhado. Então, nunca é sempre como resultado de. Vocês estão comigo? Quem quebraria Deus em termos de não dizimar? Quem quebraria Deus? Você acha que Deus ficaria limitado a uma pessoa que ganha R$1.500 de salário? E ela daria R$150. O que aquilo acrescenta ou contribui para Deus no reino dele? Se as ruas dele são de ouro? Se ele consegue fazer portas com a pérola só? Se ele consegue fazer fundamentos da cidade com todo tipo de pedras preciosas? E aí ele chega e diz, meu é o gado, meu é o ouro, minha é a prata, minha é a terra, toda a plenitude, tudo é meu. Aleluia. É um privilégio se conectar com esse Deus. Você já parou para pensar que Deus deu tudo a Adão, menos uma coisa? E aquilo era uma referência. O dízimo é uma referência de autoridade. Você está reconhecendo que tem um acima de você. Nunca foi sobre dinheiro, porque Adão não tinha dinheiro no Éden. Mas tinha uma referência de que ele sabia, ei, eu sou dono dessa macieira, dono de tudo aqui, ó, dono desses 4 rios, Deus me botou, eu governo aqui, eu sou Deus aqui, eu mando em tudo, mas aquela árvore ali me mostra que tem um acima de mim, que manda em mim e manda em tudo. E ir contra ele gera prejuízo, e foi o que aconteceu. Já notaram que toda vez que pessoas mexem nessa coisa sagrada, tudo futuramente desencarrilha? É como aquele carrinho no trilho, uma roda sai, o resto tudo sai. Agora, presta atenção nisso, veja qual é o foco. Quando nos afastamos do Senhor, veja isso. Olha, esse versículo aqui eu fiquei maravilhado. A Bíblia diz que nós nem sabemos no que tropeçamos, sabia disso? Porque a Bíblia diz que as trevas cegaram os olhos. As pessoas querem continuar discutindo com uma coisa que a Bíblia não dá respaldo nenhum. E eles ficam pedindo prova e você mostra, e eles mesmo assim, não concordo, mas não acho que seja assim. Agora,
Porque as trevas cegaram os olhos e eles não sabem quem tropeçam. Vocês já viram o nível espiritual de uma igreja generosa? Vocês viram o livro de Atos, uma igreja generosa? O que era que acontecia lá? Sombra curava. Quem era tributado a honra? Os paralíticos se levantavam e andavam. A quem era dada a honra? Havia abundância de salvação. A quem era dada a honra? Quem era que estava sendo manifesto com tudo aquilo acontecendo? E a Bíblia diz que eles vendiam propriedades e bens e depositavam o valor do que vendiam. Eles já estavam além do que só 10%. Eles estavam no nível que dava até tudo que tinha na mão, porque sabia que Deus iria prover eles de maneira extraordinária. Quando eu tenho medo de dar, eu estou reconhecendo que o dinheiro é o meu Senhor. E que se eu tiro aquilo de minha provisão, eu morrerei. Como é que eu vou viver? Porque eu só tenho isso. Bem, você tem que ter essa consciência com seu Deus. Se eu perdê-lo, como é que eu vou vivê-lo? Se eu não tenho o Senhor na minha vida, como eu vou viver? Mas o dinheiro deve ser seu escravo. O dinheiro não deve determinar sua alegria, sua paz, sua autoridade. Não deve determinar sua comunhão com Deus. Você é quem deve determinar, porque estamos aqui. Em outra mão, parece-me que eles estavam cumprindo vários rituais. Guardando lua nova, sábado, culto, festa, também estavam congregando, orando, pedindo, louvando, e a resposta divina é essa: roubará o homem a Deus? Tem condição do homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Ele diz: nos dízimos e nas ofertas. Uou! Que coisa! E aí, eu creio que o Senhor está querendo dizer isso. Vocês estão me roubando o direito de protegê-los. Como assim, pastor? Se você ler o versículo 11, que é que ele diz: eu vou repreender o devorador. Eu sei que algumas pessoas gostam de maquiar a palavra. Olha, mas Jesus venceu, já repreendeu. Ok, Jesus venceu, mas a autoridade para repreender está contigo agora. Mas quem sabe que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Como você vai ter autoridade para repreender Satanás, o ladrão, se você rouba? Não se tem autoridade para falar de uma coisa que não se vive. Vocês estão comigo? Jesus me deu toda a autoridade. Mas existem coisas na área espiritual e financeira que você tem que cumprir certos princípios da palavra para poder exercer autoridade sobre aquilo. Agora, olha isso. Com maldição, olha o resultado. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais. Diga, me roubais. Ele não disse: vocês roubam de mim. Ele disse: me roubais. Vocês estão me roubando. Roubando o quê? O direito de eu ser Deus na sua vida. Vocês estão me roubando o direito de me manifestar para vocês como aquele que provê no sobrenatural. Gente, isso é sério. Eu fiquei todo tremendo em casa, eu disse: meu Deus do céu. E agora eu vou te fazer umas perguntas que o Espírito Santo me fez, que me estremeceu. Você acha que o aumento da criminalidade não é culpa da igreja? Você acha que o aumento do homossexualismo não é culpa da igreja? Não é. O aumento das drogas não é culpa da igreja. Como também o da prostituição, da corrupção, não é culpa da igreja. Estamos vivendo como se nada do que está acontecendo no mundo, não temos nada a ver com isso, e dizemos em alto e bom som: é o diabo, é o diabo. Mas na verdade, se o diabo está agindo, é porque a única que pode pará-lo, que é a igreja, ela não está fazendo nada. Preste atenção nisso. E não está sendo para esse mundo que Jesus diz que somos sal e luz. E o que isso tem a ver com dízimo e oferta? Vou te mostrar. Quantos ministros deixaram o ministério por falta de sustento ministerial?
Quantos ministros têm dúvida de entrar no ministério porque não sabem como vão ser sustentados? A boa batalha que eu passei para entrar no ministério é: quem vai pagar minhas contas? Como é que vai ser? Água, luz, telefone, feira. O maior questionamento de todos aqui entrar no ministério é esse. E eu não creio que a igreja tem que tirar nenhum ministro de trabalho nenhum e não dar, no mínimo, o dobro para ele do que ele ganhava no mundo. Preste atenção. Quantos missionários voltaram do campo por falta de recursos? Segura a ponta lá atrás, dízimos e oferta. Olha o que está acontecendo lá na frente. O que tem a ver o missionário ter voltado no campo? Presta atenção. Está aqui dízimos e oferta. A igreja não tem para mandar um missionário, ok? A criança nasceu, o jovem cresce e o missionário não chega. Mas a droga chega. A prostituição chega. E agora aquele prostituto está se prostituindo porque o evangelho não chegou a ele, porque a Bíblia diz: como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? E como é que eles vão pregar se ninguém envia eles? Então, não é só o fato de dar, Deus não precisa daquilo, mas a instituição precisa. Os projetos da igreja precisam. Então a igreja não chega, as drogas chegam. E a gente diz: olha como as drogas estão aumentando. Por causa da omissão da igreja, por causa da avareza de muitos. Que coisa não, pastor Marcelo? Olha só isso. Quantos ministros corromperam-se no seu chamado por causa de falta de recurso? Se corromperam. Quantas igrejas fecharam? Quantas cruzadas deixaram de existir por esse motivo? Porque não tinha dinheiro para pagar um som, um dinheiro para pagar uma banda boa para tocar, fazer um folheto e divulgar tudo isso. O evangelho é de graça, mas a encanação é cara. Oh, vamos pescar, mas tem que ter a rede, tem que ter o anzol, tem que ter tudo. Esses ingredientes têm que funcionar. Quantos evangelistas assumiram igrejas porque as igrejas não tinham recursos para sustentá-los? E o potencial de evangelismo dele foi reduzido a um simples pastor no campo, e preferiram um salário em uma casa, além de uma pequena igreja, para sustentar sua família. Enquanto isso, Deus foi roubado de ser apresentado aos que se tornaram corruptos, drogados, prostitutos e entre outros, antes deles entrarem nessa vida. Deus foi roubado de ser um Deus justo, bom, misericordioso, salvador, provedor e, entre outras coisas, o que Ele é e o que Ele tem. Porque os cristãos roubaram a Deus em dízimos e ofertas, não praticando sua palavra. Então o Senhor não podia agir entre eles, por estar presa a sua palavra que diz: seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Agora, olhe isso. E essas pessoas que estão perdidas não viram em suas casas a fidelidade e provisão de Deus, porque eles não foram ensinados nada sobre Deus. Sabe qual é o resultado? Hoje eu estava lendo uma reportagem de que Jesus está aparecendo para muitos muçulmanos. Que bênção, não? Glória a Deus, amém, que Jesus está fazendo. Mas a quem ele delegou esse papel? Nós não chegamos primeiro. Quem foi que chegou? Quem foi que chegou primeiro? Ainda no ventre da mãe, o ensino do islamismo. Alá é único, Alá não tem filho. Eles foram tão doutrinados que só agora o próprio Jesus para tirar isso do meio deles. Porque a igreja não chegou antes. Que a igreja foi vetada. Porque muitas igrejas não saíram, muitos missionários voltaram. Muitos missionários estão no campo, passando fome, necessidade. Os representantes do inferno estão
desfrutando de banquetes, e os representantes do reino de Deus orando de dia e de noite para dinheiro chegar para pagar uma conta ou outra, e paga uma e segura outra. Isso não deve ser, isso é um lixo, isso não pode acontecer. Nós somos a mais poderosa organização na terra, nós somos a igreja, gente. Presta atenção nisso. Eu tenho que ler para eu não sair do que Deus me deu aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Olha só, o que foi que essas pessoas viram em casa? Elas viram fome, e aí elas nunca viram Deus, Jirê, se manifestar para prover. Falta de coisas, e elas estão preferindo. Então elas preferiram ser seus próprios provedores, vendendo seus corpos, se corrompendo, dando duro, roubando, e por aí vai. E eles buscaram no sistema do mundo o meio de provisão deles. Creio que uma criança que cresceu numa casa vendo a provisão de Deus e sua salvação, jamais vai procurar lá fora o que ela vê e tem experimentado dentro de casa pelo estilo de vida de seus pais. Muitos dos drogados, presta atenção nisso, o Espírito Santo foi me dando isso, eu fui anotando para não esquecer. Muitos dos drogados e corruptos e prostitutos, de fato, os piores no mundo, na sua maioria, são filhos de pais crentes, e muitas das vezes estes são pastores e ministros ou missionários. Os maiores na boca do tráfico são filhos de crente. E o tráfico proveu para eles. Essas crianças ou filhos cresceram vendo tanto sofrimento no seu lar, que jamais querem ser o que os seus pais foram ou viver o que eles viveram. Eu não quero isso para os meus filhos. E eu creio que ninguém aqui quer isso para os seus filhos. Mas eu já vi muitos meninos chorando e querendo desistir do ministério. Eu não entendo como seitas e enganos que não mostram nada na Bíblia e levam um rio de dinheiro de pessoas. Igrejas sérias que mostram na Bíblia, mostram A mais B, e o povo ainda fica lutando para obedecer a palavra. Está tudo explícito lá. Porque é algo espiritual. Você já notou como é difícil o dinheiro se manifestar? Você está crendo por uma coisa e parece que, porque o diabo, Deus falou para o irmão Rega anos atrás, há maior foco de concentração em presídios, em manicômios e contra as finanças. A maior aglomeração de resistência de Satanás é para que dinheiro não chegue na mão da igreja. Por que isso, hein? Por que isso? As drogas estão crescendo muito. Por quê? Porque o dinheiro está lá. Tira o dinheiro, você quebra o tráfico. A prostituição está crescendo muito. Tira o dinheiro, você quebra a prostituição. Nenhuma garota dessa estaria aí. E o relatório sobre Jundiaí é que essa prostituição nas ruas aqui acima chegam a R$4.000 por noite. Por prostituta. Não é à toa que muitos estão deixando de estudar e de trabalhar para se prostituir. Vem de São Paulo, vem de Valinhos, vem de Vinhedo, porque aqui dá muito dinheiro. E de quem era esse dinheiro, talvez, hein? Você acha que não tem trafegando ali em cima evangelistas, pastores e mestres que não estão atuando, estão mortos espiritualmente, mas já tem um chamado de Deus. E esse dinheiro deveria estar no reino e está indo para as drogas, para a prostituição. Agora, presta atenção nisso. Quantos missionários hoje, quantos hoje estão trabalhando como empresários, em posto de gasolinas, contadores, advogados, investidores da Bolsa de Valores, entre outras profissões dignas, mas que, no entanto, Deus não lhes chamou para serem isso. Nada contra trabalhar com isso. Mas a maioria deles estão trabalhando porque a igreja não tem recursos para isso, o ministério não tem recursos para isso, e eles têm que trabalhar, têm que cuidar da vida deles. Quantos evangelistas trabalhando em outras profissões, quantos pastores trabalhando de garçom, frentista, entre outras coisas, e assim por diante. Eu conheci um pastor aqui em Jundiaí, que ele trabalha botando câmara de segurança, porque não tem como sustentar-se.
Não é sério? Quantos mestres da palavra trabalhando como professores de escolas seculares, quando deveriam estar ensinando a palavra aos futuros ministros de Deus do Brasil e do mundo? Quantos estão ali, frustrados? Deus, como sempre, nos dá a solução. Trazei o dízimo para a casa do tesouro. E aí ele diz algo interessante: para que haja mantimento na minha casa. E ele diz assim: e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós. Em nenhum lugar da Bíblia Deus manda prová-lo, mas aqui ele manda. Agora presta atenção nisso. A igreja não tem que passar aperto no pagamento de aluguel, água, luz, telefone, manutenção de seus ministros, trabalhadores. Quando Deus olha e vê uma igreja assim, Ele não tem como mandar bênção para essa igreja em todos os sentidos da palavra. Então a misericórdia de Deus vai atuar no nível máximo para que tenhamos o básico. Imagina Deus atuando no nível máximo de misericórdia para você só ter o básicozinho. Temos um bom culto, um bom mover, mas não é o sobrenatural. Não existe uma avalanche de milagres sobrenatural, coisas acontecendo de espantar, para que outros digam: cara, que Deus é esse? Eu quero ir para esse lugar, me leva lá, onde é que tem culto? Me mostra um lugar que Deus está manifestando, que você vai ver lugar cheio de pessoas. O principal não é alcançado. Qual é o principal? Vidas para o reino. Salvação de almas. Libertação dos cativos, curas, milagres, sinais e prodígios. É Deus ou não? Hã? Deus está sendo roubado de se manifestar por uma coisa básica. Uma coisa básica. Esse é o que estamos roubando de Deus, o direito de Ele se manifestar como curador, salvador, libertador, provedor, protetor. É inadmissível que se tenha mais pessoas assistindo um jogo de tênis do que num culto da igreja. É inadmissível que se venda mais sorvete e chocolate do que provisão no reino de Deus. É inadmissível que pessoas investam mais em si do que no reino. Não é impressionante? Nós conseguimos enxergar coisas e às vezes pensamos, não, nós temos que... Mas é impressionante que pessoas conseguem comprar uma televisão de 5, 10 mil reais e nunca deram essa quantia de oferta no reino de Deus. Nada contra ter isso, desde que você consiga ofertar a mesma quantidade no reino. É impressionante como nós cremos para nos endividarmos para crer num carro de 90 mil reais, 100 mil reais, e não conseguimos crer em dar uma oferta dessa. Que tal fizéssemos isso também, hein? Eu vou crer em Deus para dar uma oferta de 100 mil reais. E do mesmo jeito que eu posso pagar 1.500, 2.000 reais por mês num carro, eu posso crer para dar isso de oferta por mês ao meu Deus. Se prepare para uma avalanche de carro que vai chegar na sua vida. É impressionante que nós queremos que Deus seja disponível, mas nós nunca estamos dispostos. É impressionante que quando nós vemos causas e problemas, nós estamos igual aquele pessoal o samaritano que passou de lado, veio um sacerdote, viu o cara lá ferido e disse, Deus tem misericórdia. E a gente não faz nada. E a Bíblia diz, veio um estranho que nem conhecia, pegou ele no braço, levou na estribaria, pagou 2 dias lá com ele e disse, olha, eu vou pagar mais 2 dias até ele se recuperar, eu vou voltar, se ele gastou alguma coisa, eu ainda pago mais. Isso é a igreja. Ou deveria ser a igreja.
E nós temos visto necessidades após necessidades. E parece que temos que exortar, e temos que brigar, e temos que falar, para alguém se dispor e dar 50 conto. Mas nós quer benção. Nós quer que Deus abençoe nós. Eu quero milagres. Como vamos ter milagres, gente? Alô? Como vamos ter milagres? Milagres só acontecem em alto nível. Pedro, todo mundo fala da pesca maravilhosa, mas ele teve que dar o barco todo para Jesus. Enquanto ele não deu o barco todo, ele não teve provisão para ele. A viúva teve que dar tudo. Vamos falar de tudo então, né? A viúva deu tudo ou não deu? Foi o que aconteceu com ela. Enquanto não chover, não falta nada aí. Não vai faltar nada para você. O meninozinho lá do pão deu tudo. Ele não ficou com 2 peixes. Eu só tenho 2 peixes, então toma um para Jesus, eu fico com um aqui. Então Jesus tem poder suficiente para multiplicar com 1. Mas ele deu tudo. Para quem você acha que foi o restante dos cestos? Hã? Você acha que aquela criança não voltou pelo menos com um cesto cheio de peixe e de pão em casa, dizendo: ó mãe, eu dei 5 pães e 2 peixes lá para Jesus. Olha o que aconteceu com a gente aqui. Ninguém supera Deus no dar, meu irmão. Ninguém supera Deus no dar. Nós fazemos esforço para tudo, menos para semear no reino, para investir no reino. Nós estamos na fase do sensacionalismo. Se eu sentir, se Deus me tocar, e o justo vive pelo que sente, ou vive pela fé? Para tudo é pela fé. Agora, para isso, deixa eu sentir. Agora, olha isso. Quando agimos na palavra, vamos ver qual é o resultado. Versículo 11. Por vossa causa. Opa! Por sua causa, Deus se torna pessoal para você. Por sua causa, aquela empresa não fecha. Por sua causa, aquela empresa começa a prosperar. Por sua causa, dinheiro começa a chegar, e promoção começa a chegar, e você começa a ser promovido por sua causa. Deus segura, porque só Deus sabe o que está acontecendo no mundo do espírito agora. Promoção que já deveria estar na sua mão, sucesso que já deveria estar na sua mão, coisas que deveriam estar na sua, que você não sabe, as escondidas, o que foi feito, ou mulheres que se venderam, pessoas que se corromperam, para aquilo não chegar na sua mão. Deus diz: deixa comigo. Você está sendo fiel nesse pouquinho, mas você já deveria estar dando muito para mim. Eu vou resolver isso para você. Por sua causa, vou repreender o devorador. Sabe o que é o devorador? Bate na sua mão o dinheiro e daqui a 2 minutos não tem nada. E ainda continua devendo. Porque o dinheiro que entra não dá. A saída é maior. É uma bacia e você com um copinho. Quando Deus quer fazer o inverso. É para ser o inverso. Ele disse: eu vou te dar boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ele disse: vocês vão ter sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundar. Onde está a nossa superabundância, gente? E o que eu estou falando não é para você se condenar, não. É para você se irritar e começar a botar em fé sua prática da palavra e se posicionar em Deus e dizer: sou seu filho. Sou seu filho. Oh, sou seu filho. Sua palavra diz: eu estou praticando. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo, não. Vou fazer uma pergunta. Você tem tremedeira quando uma quantia maior chega na mão e já pensa: eita, eu vou ter que tirar isso de dízimo? Porque
Eu entendo que tudo que vem à nossa mão deveríamos dizimar. Então, ele disse, eu vou repreender isso para o devorador não consumir o fruto da terra. O fruto da terra está plantado lá embaixo. Você está esperando aquilo vir à tona. Deus disse, ok, eu vou atuar no lugar onde você não pode atuar. Eu vou entrar em defesa de você lá embaixo já. Depois ele disse, a vossa vida no campo, aquilo que já está semeado, aquilo que já está dando fruto para você, aquela empresa que já aconteceu, aquele trabalho que você já está, ela não vai ser estéril, vai continuar dando fruto. Olha só o que é que vai dar. Ela não vai ser estéril, vai continuar produzindo. A igreja não pode ser estéril. Você, como filho de Deus, não pode ser estéril. Você tem que ganhar vidas para Jesus, você tem que dar fruto para o reino, tem que ter fruto na sua vida. Você não pode ser estéril. Você não pode entrar um ano e sair um outro ano e não ganhar ninguém para Jesus. Tem que ter na sua vida um respaldo do reino. O que Deus fará em nosso meio? E o que Deus fará em nosso meio, olha o versículo 12, eu finalizo aqui, presta atenção. Isso é o que Deus vai fazer no nosso meio, vai servir de testemunho para todas as nações. Gente, minha esposa foi na Nigéria. Pastor Cris mandou a passagem para ela, ele queria que eu fosse, eu não podia ir, eu estava dando aula no Rema na época. E eu disse, minha esposa quer ir. Ele disse, mande ela. Eles pagaram passagem, pagaram tudo, a Edinalva foi. Quando a Edinalva chegou lá, pegaram ela, levaram no hotel e iam levar para a igreja. Quando pegaram ela, levando para a igreja, era uma favela. Uma favela que as do Rio de Janeiro não chegam nem aos pés. E no meio daquela favela, uma mega de uma igreja, para 30 mil pessoas. Uma coisa tão linda, ela disse, amor, parecia um oásis no deserto. E aquele povo todo com diamante no pescoço, com colar com diamante, mulheres com vestidos caríssimos. E eu olhando aquilo e fiquei pensando, como pode? Lá fora, extrema pobreza. Aqui, extrema riqueza. Houve uma oferta numa noite lá, e a ministra de louvor deu $1 milhão de oferta ao pastor Cris, no aniversário dele. Naquela mesma noite, 8 empresários, inclusive a ministra de louvor, o nome dela é Sinash, não sei se você conhece, junto com mais 7, deram o melhor avião da categoria ao pastor Cris de presente. 8 só 8. Alô, gente? E aquele povo dançando, pulando. Deus parece que gosta de estar no lugar onde há abundância. Deus gosta de se manifestar. Quantos de vocês já deram glória a Deus por uma favela? Quantos de vocês já entraram no lugar abandonado, cheio de sujeira, de risco, rabisco, você diz, misericórdia, não existe nem louvor. Não sai louvor de pobreza, de escassez, não sai louvor. Entra num lugar luxuoso, mesmo que for de um espírito, você vai dizer, glória a Deus. Que coisa linda, meu Deus do céu. Onde há beleza e há esplendor, Deus está no meio. Quando você lê Isaías 60, ele diz, eu vou fazer glorioso o lugar dos meus pés. Igreja tem que ter o melhor som, o melhor equipamento, as melhores coisas tem que ter na igreja. Mas também eu não creio naqueles outros extremistas que a igreja tem tudo do bom e do melhor e seus ministros passando necessidade. Tem que ter as duas coisas. E quando eu olho para a história, quando me contaram que o pastor Cris começou e aquele povo que estava tudo com ele, era tudo da favela. Mas decidiram crer na palavra. Decidiram pregar junto com as coisas. Não tinha um propósito, um projeto que a igreja lançasse, que eles não entravam no meio, vendendo coisa nas esquinas, vendendo bolo, não sei o quê, e colocando na igreja, e o pessoal chamando eles de besta, de bobo, de enganado, e olha o resultado onde eles estão hoje. De Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer, gente.
E o que Deus estabeleceu está estabelecido. Presta atenção nesse final. Todas as nações, versículo 12, diga: todas as nações vos chamarão felizes. As nações vão chamar você felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa. Vai ter frutos surgindo de você. Já imaginou Deus te dando várias empresas? Lembra, tudo é dele, tudo é dele. Você é fiel, ele vai confiando a você coisas. Mais coisas vão vir. Então não tenha medo de dar, não tenha medo de semear, não tenha medo, porque mais coisas vão vir. Pega isso para você hoje à noite. Hoje talvez você não tenha nada, mas hoje pode dar uma mudança radical na sua vida. Deus pode te dar algo para começar hoje à noite. E através disso, sua família ser próspera, seus filhos serem prósperos. A Bíblia fala que a sua descendência será poderosa na terra. Vai possuir as nações. Eu creio que nós vamos prosperar de maneira extraordinária. Gente, esse é o ano do dobro. É o ano do dobro, é o ano do dobro. É porção dobrada, aleluia. Porção dobrada, não aceite menos do que porção dobrada. Não limite Deus, não para. Houve rompimento, e a palavra rompimento ainda está valendo para mim e para você. Vai romper, vai crescer. Coisas já aconteceram, mas outras vão chegar, outras vão aumentar. Não pare, não olhe para trás. Não recue na sua fé, não desista do reino. Confessa: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, eu quebro essas cadeias. Vocês leram o primeiro versículo? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para abrir os olhos do cego. Me ungiu para pregar boas novas. Para libertar cativos e oprimidos. Os algemados. Ei, algemado não é só quem está no presídio, não. Tem muita gente algemada em dívidas. Muita gente algemada em depressão porque não consegue pagar as contas. E nós somos a igreja. É através da minha vida e da sua. É quando o cara chega na sua casa e diz: cara, como é que tu conseguiu comprar esse carro? Tu ganha 1.500 conto. Eu ganho 1.500 conto, mas eu tenho um Deus que vale mais do que isso. Eu tenho sido fiel no pouco aqui. Gente, se pessoas conseguiram, o dono da Colgate chegou a dar 90% para o reino. O gerente mundial do Santander, que ele deu um testemunho da Adonep esses dias, que hoje ele já dá 80% do dízimo dele ao Senhor. E a gente chorando para dar 10, lutando para dar 10, brigando, discutindo, resistindo, achando ruim. Imagina quando você tiver que tirar 100 mil de dízimo. Gente, se tiver problema hoje para tirar 1.000 de dízimo, nunca vai chegar em 100 mil. Você tem que ter muita alegria. Então não pegue seu dízimo e sua oferta como colocando um lixo aqui na salva, não. Pegue com muita alegria. Independente da oração que a gente faz, faça a sua oração. Deus, obrigado pelo privilégio que eu tenho de levar 100 reais hoje. E Deus diz: cara, ele está feliz desse jeito com 100 reais. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. E quando Deus vê você dançando no seu quarto, porque vai vir entregar 1.000 de dízimo, Deus diz: ele está feliz com esse pouquinho. É pouco para o muito que eu quero colocar ele. E a Bíblia fala que quando nós fazemos isso, além de trazer louvor a Deus e render graças a Deus, supra a necessidade dos santos. Vocês estão comigo, gente? Nós precisamos entender que é culpa da igreja, sim, a prostituição ter aumentado como aumentou. Faz uma lista de quantos evangelistas no nível de Reinaldo Bom que está operando no mundo. Quantos? Só o substituto dele agora, Colenda. E os demais? Ei, Deus só ama a África? É só lá que vai ter cruzadas?
Deus tem levantado o Anderson agora, um rapaz da Argentina. Deus tem levantado aquele do cabelinho, como é o nome dele? Todd White. Theo Hayashi. Mas é só isso. Um aqui, outro ali, uma vez no ano, daqui em 10 anos levanta outro. Aquele menino que pregou aqui, o João Paulo, que potencial. Qual foi a palavra que Deus usou, pastor Marcel, para dar para ele? Vou levantar mantenedor. Ele começou a chorar. Porque o coitado não tem. Deus quer que a partir daquele dia Deus já tenha levantado mantenedores para eles. Mas nós poderíamos ser um desses. Nós vimos o potencial do rapaz. Nós vimos a unção que opera no menino. 4 anos de evangelho enchendo praça com 5.000 pessoas. Nós já poderíamos estar... Mas por que não estamos fazendo isso? Porque muitos de nós não temos nem para nós. Temos pessoas aqui com potencial que poderia estar operando só na igreja. Já poderiam estar trabalhando só para o reino. E a igreja poderia já estar em outro patamar, em projetos. Aleluia. Você tem visto lá a dificuldade no seu projeto? Crianças, pessoas conhecem, pessoas veem, pessoas sabem, poucos dão. Você vai falar com elas, se Deus falar comigo, eu vou orar, eu vou sentir. Nunca sento, nunca oro, nunca faz nada. E aí tem que estar se pedindo, repetindo, e o pessoal, a igreja só pede, só fala de dinheiro. Não, gente, é porque se houvesse generosidade, disponibilidade, não precisava nem falar uma vez ou outra. Você tem que ser aquela pessoa que caça a situação para resolver. Eu declaro uma unção de Deus na sua vida, prosperando de tal maneira, para você procurar pessoas que estão devendo, dizer, ei, meu irmão, vem aqui, toma aqui. Ei, Rema, quantos alunos estão devendo aí? Deixa eu pagar isso aí. Gente, todos os anos, eu escuto isso de vários diretores, muitos não conseguem estudar, porque não tem 200, 300 reais para pagar no Rema. E não é pessoas que não queiram, elas querem, mas não têm a condição daquilo. Que tal você ser um grande mantenedor? Alô? Deus, comece mantendo pelo menos um. Exerça a sua fé pelo menos para manter um aluno. Vá crendo. O ano passado, nossa família deu duro, mas conseguimos manter 10. Gente, e essas colheitas vão vir. Deus disse, a semente lá, eu vou repreender o devorador no fruto lá, vai nascer. Vai nascer o que você está plantando. Vai nascer o que você está plantando. Quantos ministros estão querendo entrar no ministério e ficam, meu Deus, mas como é que é? Como é que vai ser? Ai, Senhor Jesus. Oh, Pai, aleluia, amém, amém, amém. E Deus entra, faz. Quantas pessoas Deus já falou, sustenta, investe, e elas... um mês ou outro, depois, o problema da igreja é pensar que tudo é o diabo. Então o diabo está fazendo tudo porque a igreja não está fazendo nada. Eu não creio que a igreja tem que pedir nada do mundo para fazer as coisas dela. A igreja tem que ter suficiente. Você tem que ter suficiente. Você tem que ser muito próspero. Para que todo esse dinheiro, pastor? O básico para você ter o bom e do melhor e o resto investir na produção do reino. Quando o mundo fala de dinheiro, eles falam de dinheiro como um Deus. Quando a igreja fala de dinheiro, ela fala de dinheiro como um servo. A igreja é apenas, o dinheiro para a igreja é um servo. Vai servir para pagar água, luz, telefone, investir, pagar o salário de pastores, de ministros, manter a igreja em ordem. Todo mundo gosta de estar e entrar no que é bom. E às vezes pessoas estão no que é bom, mas não estão ouvindo o que é bom. Mas o que é bom atrai. E elas estão ali porque o lugar é bom, mas não estão ouvindo o que é bom. E não adianta se você prega o que é bom e não tem excelência nas coisas. Então, irmãos, vamos crer.
Coloca a tua fé para crer e aumentar teu próprio dízimo. Não aceita viver o resto da vida com esse salário. Eu não estou falando disso para ter dinheiro na igreja. Eu estou falando disso para você ter manifestação de Deus. Que o contexto do que eu ensinei aqui é: vocês estão me roubando, vocês estão tirando o direito, porque eu sou o mesmo. Eu não deixei de curar, eu não deixei de salvar, eu não deixei de libertar, eu não deixei de ser misericordioso, eu não deixei de ser justo, eu não deixei de ser bom, não sou eu. Vocês aqui estão me tirando esse direito de aparecer lá e dizer: olha a minha bondade aqui, casa nova, carro novo, provisão, olha a minha fidelidade aqui, olha essa doença entrando aí, eu estou parando ela agora, porque vocês têm sido fiel no pouco. Aleluia. Feche os seus olhos, por favor. Pai, muito obrigado por essa noite. Eu oro para que ninguém distorça essa palavra. Eu oro para que ninguém que ouvir ou ver essa ministração na internet não distorça essa verdade. Eu oro para que essas pessoas que vão ouvir essa ministração sejam abençoadas. Que a avareza saia do meio da igreja. Eu oro para a prosperidade verdadeira chegar no meio da tua igreja. Eu oro para cada membro dessa igreja e todas as pessoas que estão nos vendo e ouvindo sejam abençoadas. Dinheiros sejam destravados. Pai, nós temos propósitos, nós temos objetivos. Nós temos alvos grandes. Nós temos visão para fazer as coisas. E eu oro por provisão chegando na mão dos seus filhos. Eu declaro, Pai, pessoas se esforçando para crer para algo grande. Para ofertas generosas, ofertas grandiosas. Manutenção do teu reino. Provisão para as pessoas que ministram na sua casa. Eu oro para essa igreja ser uma igreja generosa. Eu oro para que cada pessoa que escuta essa ministração se torne uma pessoa generosa. Pessoas deixando a ingratidão de lado e reconhecendo que Tu és o Deus de toda provisão. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse ensino, obrigado por essa palavra, obrigado por cada pessoa que está aqui. Eu oro para que seja um marco na vida delas. E que essa noite seja uma virada do sobrenatural, Pai. Que cada pessoa que está aqui, ou que está me vendo ou ouvindo, possa provar do teu sobrenatural. Contas pagas de maneira sobrenatural, dívidas quitadas de maneira sobrenatural, provisão, conexões chegando de maneira sobrenatural, favor vindo do norte, do sul, do leste e do oeste, Pai. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundando em toda boa obra. Eu oro no nome de Jesus pela oferta e o dízimo de hoje à noite, para que seja banhado pela unção dessa pregação. Pai, que aquilo que estava travado seja liberado. Aquilo que estava parado seja liberado. Abre essas comportas sobre os seus filhos. Abra a comporta dos céus, Senhor. Abra as comportas dos céus sobre cada pessoa que está aqui hoje à noite. Em nome de Jesus, esse ano não haverá prejuízo em nenhuma área da vida dos teus filhos. Eu oro por aquelas pessoas que perderam coisas sendo restituídas ainda esse mês. Pai, como o Senhor tem profetizado, Pai, em todo o mundo, pelo mesmo Espírito, que é uma porção dobrada, que haverá um ano de rompimento, de avanço, de ajuste, de crescimento, de colheitas superabundantes. Eu declaro essa mesma manifestação acontecendo aqui. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Eu me lembrei agora de uma palavra que a Rossana Lira deu. E eu gostei demais do que ela disse. O poder da palavra profética não está na boca de quem fala, mas no ouvido de quem ouve. O poder de manifestar. Não é só alguém que fala,
mas é a maneira como você ouve. Jesus diz, cuidado com o que você ouve, a maneira como você ouve. Amém? Que Deus lhe dê sabedoria para que você escute. Se você não entendeu o que eu falei hoje à noite, escute de novo. Você que está na internet, se ouvir essa pregação, escuta ela de novo para entender o que eu estou falando. Porque a questão nunca foi dinheiro. Porque Deus nunca precisou dele. O dízimo já começou antes de dinheiro existir. A questão toda é, torne-se para mim, eu me tornarei para você. Quando Adão comeu fruto, ele perdeu Deus. Amém? Aleluia. Feche seus olhos e agradeça a Deus. Só quero que você agradeça, só agradeça. Eu vou te dar um minuto só para você agradecer a Deus. Aleluia. Só agradeça a Deus. Deus abençoe vocês. Aleluia.